E aí, quaquezinhos, tudo bom? Imagina que você vai escrever sua redação para o Enem e o tema é a evasão escolar no Brasil do século XXI. Já bate aquele desespero, né? Mas com você isso não vai acontecer porque você vai ter assistido o nosso vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é evasão escolar, panorama geral, causas, a influência da pandemia e muito mais, beleza? Eu sou a Maiane do Quack e se você quiser a fonte, referência, tudo que eu falar aqui escritinho, bonitinho, tem no nosso site. E eu vou deixar o link para ele na descrição. E para a gente começar, vamos falar um pouquinho de história. Em 1960, estima-se que os analfabetos acima de 5 anos eram 30% da população em São Paulo. E em Alagoas era mais grave ainda, cerca de 72,6% da população. Por isso que não é tão difícil a gente ver às vezes pessoas mais idosas, nossos avós e assim por diante, que não tiveram acesso à educação. E uma das causas era, claro, a evasão escolar. Mas afinal, o que é a evasão escolar? A evasão escolar ela acontece quando o aluno ele deixa a escola em um ano e não se matricula no ano seguinte. De acordo com um amiguinho famosíssimo Paulo Freire, uma das causas disso são a pobreza e também o aumento da violência. Para reforçar esse tema e a importância da educação no nosso país, na Constituição Federal Brasileira, ela diz o seguinte: artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, a educação ela está prevista na nossa lei e é dever de todos nós assegurar isso. E quando falamos sobre evasão escolar, existem alguns dados bem relevantes. Alguns deles foram expostos no site do Ministério da Educação de acordo com o Censo Escolar de 2016. De acordo com esse censo, havia cerca de 2,8 milhões de estudantes entre 4 e 17 anos fora da escola, sendo que a maioria deles era entre 15 e 17 anos, representando 1,6 milhão desses estudantes. Ou seja, tem muita gente fora da escola, ou pelo menos tinha naquela época, porque isso, infelizmente, aumentou e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro, vamos falar sobre um pouquinho das causas da evasão escolar. Algumas causas são, por exemplo, a necessidade de trabalhar, a dificuldade de chegar até a escola, desinteresse, gravidez na adolescência, falta de expectativa com o futuro. Afinal, muitos alunos não têm uma educação em que os pais incentivam eles a continuarem estudando, e muitas vezes eles nem acham que eles podem ter um futuro fora da situação em que nasceram. E dessa forma acontece o desânimo e toda essa falta de interesse, enfim. Claro que não é culpa do aluno, né? É culpa muito mais do sistema como um todo do que de um aluno específico. Além disso, está prevista também na nossa lei o tal do abandono intelectual. Ele é crime de acordo com o artigo 246 do Código Penal Brasileiro. O abandono intelectual ele acontece quando pai, mãe ou responsáveis eles não garantem o acesso à educação dos filhos. Claro que nesse caso a gente tem que ver bem a situação de cada um, né? Porque é muito fácil para um pai, às vezes, que já tem várias condições e esse não garante a educação do filho, do que às vezes um pai que está numa condição extrema, o cara está brigando por comida e não garantir a educação não é nenhum problema quando você está brigando por comida, né? Além disso, com a pandemia, houve o agravamento da evasão escolar. De acordo com dados da Datafolha, cerca de 8,6% dos alunos entrevistados estão fora da escola entre 6 e 34 anos. Isso equivaleria a cerca de 4 milhões de estudantes, ou seja, população maior que a do Uruguai. E as causas desse abandono são diversas. De acordo com a pesquisa, cerca de 24% dos alunos abandonaram a escola por questões financeiras, outros 22% pelo fato de ter ficado sem aula durante a pandemia. E, além disso, 20% deles alegaram dificuldade no acesso remoto, ou seja, às vezes não tem celular, não tem internet e vários outros fatores. E as consequências da evasão escolar são diversas. Só para citar algumas delas, por exemplo, o aumento da violência doméstica, a falta de mão de obra qualificada no futuro e até a dificuldade para o desenvolvimento no país no futuro, afinal não teremos mão de obra qualificada. E para a gente finalizar o nosso vídeo, acho sempre importante ressaltar o que diz a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. De acordo com o artigo 26, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. E com isso a gente consegue finalizar o nosso vídeo.
E eu acho sempre importante ressaltar que no nosso site tem também repertório sociocultural, citações verificadas uma a uma, propostas de intervenção e muito mais. Então corre lá e confere, beleza? Muito obrigada, gente!